E para finalizar a nossa aula, vamos ver como são construídas as frases com o verbo to be. Então até agora você já viu alguns exemplos durante a aula de como as frases são construídas. Mas aqui eu quero te mostrar a estrutura em si, dividido em SVC. Então a estrutura para se construir frases afirmativas no presente simples usando o verbo to be é a seguinte: subject, verb, que no caso pode ser am, is ou are, seguido do complement. Então, por exemplo, se eu tiver o subject pronoun I, qual vai ser o verbo que eu vou usar? Am, I am, eu sou ou eu estou. E aí eu uso um complemento qualquer. Nesse caso, almost ready. I'm almost ready. Isso significa eu estou quase pronto ou pronta. Agora, se o meu subject pronoun for um it, o verbo to be deve ser is. O nosso complemento é really late. Ou seja, essa frase significa está muito tarde ou é muito tarde. E no último exemplo de frase afirmativa, nós temos um sujeito plural. Mary and I are in England. E aqui, olha só, quando a gente tiver duas ou mais pessoas ou coisas no sujeito, a gente chama isso de compound subject, ou sujeito composto. E nessas situações, quando você tem mais de uma pessoa, se uma dessas pessoas for o subject pronoun I, ele deve vir por último. Então, nesse exemplo, o correto é Mary and I, e não I and Mary. Agora, para você fazer uma negação nesse mesmo estilo de frase, a gente tem a mesma estrutura SVC, só que agora o not vem depois do verbo to be. Então, olha só como vai ficar simples. I am not British. My dad is not here. E agora no plural, they are not late. Aí você vai lembrar que eu falei sobre contrações, que elas aparecem bastante no inglês. Nesse caso, a gente pode fazer a contração do verbo to be com o not. Então nós temos am not, is not e are not. Vamos ver como é que fica a contração. No primeiro caso, a contração não existe, ou seja, não se contrai am com not. No segundo caso, nós temos isn't, isn't. E no terceiro caso, aren't, aren't. E uma outra palavra que você também vai encontrar é ain't. Ain't significa a mesma coisa que isn't ou aren't. Então, por exemplo, he ain't here é a mesma coisa que he isn't here. Ambas significam ele não está aqui. Porém, como você está vendo aí na tela, ain't é o que a gente chama de não padrão, ou seja, é algo muito informal e deve ser evitado em qualquer tipo de teste ou ainda numa ocasião mais formal. Então, olha só, no fim das contas, você vai poder fazer a negação de 3 maneiras diferentes. A primeira delas é sem usar qualquer tipo de contração. Então, por exemplo, she is not. Ou então você pode fazer a contração do pronome com o verbo. Então, a gente vai ter she's not. She's not. Ou então ainda dá para fazer a contração do verbo to be com o not. Então, nesse caso, nós teríamos she isn't. E cada uma dessas 3 versões significam exatamente a mesma coisa. Ela não é ou ela não está. Normalmente, as versões contraídas são mais presentes no inglês falado, porque se você pensar bem, olha só, a primeira, sem contração, she is not. Na fala, naturalmente, ela acaba virando she's not, porque você fala um pouco mais rápido. Então, she is not, she's not. Mas também é super comum você ouvir she isn't. Então, cada uma dessas 3 versões podem ser usadas tanto no inglês falado quanto no inglês escrito. E agora com um sujeito plural, como ficaria? Sem contração nenhuma, a gente teria you are not, com a contração do pronome e o verbo you're not, e finalmente com a contração do verbo to be com o not, you aren't. You aren't. E tudo isso significa exatamente a mesma coisa. Vocês não são ou vocês não estão. Lembrando ainda que you também é um pronome singular. Então isso também pode significar você não é ou você não está. E para a primeira pessoa do singular a gente tem 2 opções apenas, né? I am not e a contração do pronome com o verbo. I'm not. I'm not. A contração do verbo com o not não existe para a primeira pessoa do singular. Well, folks, congratulations! You have reached the end of Level 1, and its key points are as follows.
Número 1. Subject pronouns fazem apenas função de sujeito e nenhuma outra. Número 2. O pronome I deve sempre ser escrito com letra maiúscula, mesmo que ele esteja no meio da frase. Número 3. Não omita o sujeito na língua inglesa. Número 4. Frases iniciadas com é ou está começam com it is em inglês. Número 5. O artigo definido the e os adjetivos são invariáveis. Eles não mudam de acordo com número ou gênero. Número 6. Não utilize o artigo definido the antes de nomes próprios e possessive adjectives. E o último ponto, número 7, a estrutura de frases afirmativas e negativas com o verbo to be no presente simples é SVC, Subject, Verb, Complement. And now, what's next? Quais são os próximos passos? O que mais você deve fazer antes de ir para o Level 2? Talvez você já tenha feito a memorização do vocabulário, usando a plataforma de flashcards eletrônicos, ou talvez você tenha preferido fazer com papel. De qualquer maneira, se você ainda não fez, faça a memorização do vocabulário. E aí, somente depois disso, você vai para o livro de exercícios, Practice Book, onde você vai fazer os 60 exercícios relacionados a tudo isso que a gente acabou de ver no Level 1. Bom, pessoal, então para terminar de vez a nossa aula, lembra que lá no início eu mostrei para vocês alguns exemplos do que você seria capaz de falar ao final do Level 1? Então agora que você já aprendeu tudo o que era necessário, vamos ver como é que ficam aquelas frases em inglês. Então para ajudar na visualização, vamos separar por cores os sujeitos, os verbos e os complementos. A primeira frase em português era: o irmão dela também está na Inglaterra. Então, se até esse ponto você já fez a memorização do vocabulário do Level 1, você já sabe, por exemplo, como se fala irmão, também e etc. Além disso, você já vai ter visto lá na seção de Vocab Notes algumas informações importantes para você montar a frase da maneira correta. Então, supondo que você tenha feito a memorização, você sabe que irmão é brother, também é to, e to normalmente é usado no final da frase. Portanto, em inglês nós vamos ter her brother is in England too. Por isso que é importante que você veja a seção de Vocab Notes. Lá vai estar dizendo to, normalmente é usado no final da frase. A segunda frase era: aquele não é o meu carro. Então, em inglês nós temos that isn't my car. A próxima frase, vamos ver. As lojas ainda não estão abertas. Então, as lojas, the shops, ainda não estão. Ainda, yet, para frases negativas. Isso está escrito lá no Vocab Notes, no livro de vocabulário. Abertas, você se lembra? Adjetivo invariável, open. Então, nós temos the shops aren't open yet. The shops aren't open yet. Vamos lá para a penúltima frase. É muito frio em Londres. Uma frase que começa com é ou está, em inglês, it is. Então, it's very cold in London. It's very cold in London. E para finalizar, Jack e seu pai ainda estão aqui. Então veja só, nós temos o sujeito composto. E aí apareceu de novo a palavra ainda, que a gente acabou de ver, yet. Porém, se você leu o Vocab Notes, você viu que yet é para frases negativas. Para frases afirmativas, você deve usar still, still. E não no final da frase, logo depois do verbo. Então, essa frase em inglês vai ficar como: Jack and his father are still here. Jack and his father are still here. Bom, pessoal, esse foi o Level 1. Não perca o próximo level. O Level 2 é um dos mais importantes em termos de conteúdo. Ao final do próximo level, você já vai saber como usar os 4 tipos tradicionais de frases. As frases que você vai poder montar já vão começar a ficar um pouco mais interessantes e você já vai ter aprendido mais de 10% de todo o vocabulário do nosso curso. Então continue estudando, não deixe de fazer a imersão porque ela é muito importante no aprendizado de um idioma. E a gente se vê lá no Level 2. See you soon and as always, keep to the path.